Meu marido, João, trabalhava em turnos duplos para pagar nossas contas, enquanto eu me acomodava numa poltrona de couro no escritório do CEO, revisando contratos. O problema começou quando, em vez de assiná-los, ele passou a segurar minha mão por tempo demais. Agora, toda vez que João me abraça e diz que faz tudo por nós, sinto o aroma daquele perfume caríssimo que outro homem deixou na minha pele. João sempre foi o homem mais trabalhador que eu conheci. Ele se levantava às 5 da manhã para iniciar seu primeiro turno numa obra em São Paulo e terminava o dia como segurança até meia-noite. Tudo para que pudéssemos pagar o aluguel do nosso pequeno AP no bairro da Vila Mariana e guardar um dinheirinho para realizar nossos sonhos. Consegui o emprego como assistente de Ricardo Moreira. Sim, o famoso CEO. Quase por acaso. Uma amiga que limpava os escritórios me contou que estavam procurando alguém com conhecimentos básicos de administração. Eu tinha estudado por 2 anos na faculdade, mas precisei abandonar o curso por falta de grana. Não esperava conquistar o cargo, mas algo em mim chamou a atenção de Ricardo logo na entrevista. O primeiro mês foi um verdadeiro caos. Passei de usar jeans e camisetas a vestir ternos elegantes que mal conseguia pagar com o meu novo salário. Ricardo insistia que sua assistente deveria projetar uma imagem impecável. João ficava feliz por mim, embora eu percebesse seu desconforto ao ver os preços das roupas novas, compradas nas boutiques da Avenida Paulista. Não se preocupe, amor, ele dizia numa dessas noites, enquanto jantávamos miojão no nosso modesto apartamento, lá no centro de São Paulo. Logo você vai poder comprar todas as roupas lindas que quiser. Suas mãos calejadas pelo trabalho na construção eram tão diferentes das mãos macias e cuidadosamente tratadas de Ricardo. Tudo mudou numa noite de trabalho que se estendeu até tarde. Ricardo pediu comida do restaurante mais exclusivo de Ipanema, daqueles que só se encontra no final de semana. Não posso permitir que minha assistente se alimente mal, dizia ele, enquanto servia vinho em taças de cristal importado. O clima era intimista, e pela primeira vez permiti-me ver meu chefe como homem. Alto, elegante, com aquele ar de poder que só o dinheiro pode proporcionar. Quando seus dedos roçaram os meus ao me entregar a taça, senti uma corrente elétrica que me fez corar. Ele percebeu e sorriu. Isabela, sussurrou meu nome, como se fosse algo precioso. Você é especial demais para se contentar com uma vida medíocre. Naquela noite, cheguei tarde em casa. João já dormia, exausto depois do turno duplo. Fiquei observando-o na penumbra, o rosto cansado, as roupas de trabalho meticulosamente dobradas sobre uma cadeira. Senti um aperto de culpa ao recordar como tremi sob o olhar de Ricardo. Os jantares de trabalho foram ficando mais frequentes. Eu me dedicava ainda mais à minha aparência, gastando o pouco que tínhamos em maquiagens e perfumes importados, comprados em lojas de luxo do shopping Cidade Jardim. Contava para João que eram presentes da empresa, odiando-me cada vez mais com cada mentira que inventava. Numa certa noite, Ricardo me convidou para um evento corporativo. É importante que minha assistente esteja presente, explicou, enquanto me encaminhava para um dia inteiro de tratamentos de beleza no spa mais exclusivo de Copacabana. Eu me senti uma verdadeira princesa de conto. João me viu me arrumar para o evento com uma mistura de orgulho e, quem sabe, tristeza. Você está maravilhosa, disse beijando minha bochecha. Não fique fora até muito tarde, tá? Amanhã tenho que acordar cedo. O evento foi simplesmente mágico. Ricardo me apresentava a todos como sua mão direita indispensável. Bebíamos champanhe caríssimo e dançávamos sob luzes suaves. Seus braços firmes na minha cintura eram, ao mesmo tempo, corretos, proibidos e eletrizantes. Você deveria estar sempre nesse mundo, murmurou em meu ouvido enquanto dançávamos. Você nasceu para isso, Isabela. Quando cheguei em casa naquela noite, João estava acordado, sentado na escuridão. Você se divertiu? Perguntou com voz cansada. Eu assenti, incapaz de encarar seus olhos, com o perfume de Ricardo ainda impregnado na minha pele. Deitei na cama sentindo o peso das mentiras, mas também a excitação do proibido. João me abraçava, suas mãos calejadas pelo trabalho duro, enquanto eu lembrava do toque suave e sedutor de Ricardo. Naquela noite, enquanto meu marido dormia ao meu lado, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. O mundo de luxo e poder que Ricardo me oferecia era tentador demais para resistir, e eu estava pronta para pegar o que quisesse, não importando o preço. As mentiras começaram pequenas, como gotas de chuva antes de uma tempestade. Primeiro, as desculpas para os jantares de trabalho. Depois, as reuniões de última hora. E, finalmente, os supostos deslocamentos a negócios. João nunca questionava, sempre confiando, sempre trabalhando para o nosso futuro. Um futuro que eu estava, aos poucos, destruindo com cada mentira. A primeira vez que Ricardo me beijou foi em seu escritório, logo após uma apresentação de sucesso.
Ele me presenteou com um colar de diamantes, alegando ser um reconhecimento pelo meu trabalho. Enquanto eu o colocava, seus dedos roçaram meu pescoço e tudo mudou. O beijo foi intenso, apaixonado, proibido. Senti-me viva, poderosa, desejada. Você é extraordinária, Isabela. Sussurrou contra meus lábios. Você merece brilhar. Naquela noite, quando João me perguntou sobre o colar, menti dizendo que era uma imitação comprada numa loja de departamento. Ele sorriu, cansado depois do turno na construção, e me disse que um dia me compraria joias de verdade. Sua inocência partiu meu coração, mas não o suficiente para me deter. Nas semanas seguintes, tudo virou um turbilhão de emoções. Ricardo me levava a restaurantes exclusivos, me presenteava com roupas de grife e me fazia sentir como uma rainha. Cada vez que entrávamos num lugar luxuoso, seja no sofisticado bairro dos Jardins ou na badalada Ipanema, os olhares de admiração inflavam meu ego. Eu já não era mais a esposa do operário. Eu era a mulher do poderoso CEO. João notava as mudanças em mim, mas atribuía tudo ao sucesso no trabalho. Numa noite, enquanto jantávamos no nosso modesto apartamento em Moema, ele me mostrava, orgulhoso, os calos em suas mãos. Olha, amor, cada calo é um passo a mais rumo aos nossos sonhos. Suas palavras me atingiram como um tapa. Na mesma tarde, eu estava numa suíte de hotel 5 estrelas em Ipanema com Ricardo, bebendo um champanhe que custava R$2.000 a garrafa. Os contrastes entre minhas duas vidas se tornavam cada vez mais gritantes. Pela manhã, preparava um café da manhã simples para João, antes que ele saísse para a construção. À noite, jantava em restaurantes com estrelas Michelin, onde Ricardo pedia vinhos que custavam mais do que o salário mensal do meu marido. Você parece diferente, comentou uma tarde minha antiga amiga de bairro, Mariana, como se você já não pertencesse aqui. Ela não estava errada, já não me sentia mais em casa no nosso humilde bairro, lá dos subúrbios de São Paulo. Nos fins de semana, quando João queria me levar ao nosso restaurante tradicional, eu inventava desculpas. A comida me parecia comum depois de provar iguarias nos melhores lugares da cidade. Ricardo alimentava minha transformação. Ele me ensinava sobre vinhos, arte, música clássica e até sobre as últimas tendências da moda carioca. Levava-me a exposições exclusivas e a eventos da alta sociedade, daqueles que acontecem em clubes privados no Leblon. Você é como um diamante bruto. Só precisava de alguém para lapidar, dizia ele. Certo dia, João me surpreendeu com um jantar especial. Ele havia cozinhado meu prato preferido e comprado uma garrafa de vinho simples, mas decente, da feira local. Para celebrar seu sucesso, disse, emocionado. O vinho me pareceu ácido. A comida simples demais. Eu me odiava por pensar assim, mas não conseguia evitar. As ligações e mensagens de Ricardo eram constantes. Ele me mandava poemas, enviava flores para o escritório, aquelas dos arranjos da floricultura no Itaim, e me fazia sentir única. João, por sua vez, mal tinha tempo de mandar uma mensagem entre um turno e outro. Seus textos eram simples, com erros de digitação, mas cheios de amor. Te amo, minha rainha. Tenha um bom dia. Numa noite, depois de um evento da empresa, Ricardo me levou ao seu penthouse, num prédio imponente na orla de Copacabana. A vista da cidade iluminada era espetacular. Tudo isso poderia ser seu, dizia, enquanto me beijava o pescoço. Naquela noite, eu não voltei para casa. Mandei uma mensagem para João dizendo que ficaria na casa de uma amiga por causa de um projeto urgente. Não se preocupe, amor. Descanse bem. Amor, amanhã te levo o café da manhã, respondeu ele. Sua mensagem chegou enquanto eu estava envolta em lençóis de seda egípcia, com Ricardo dormindo ao meu lado. O contraste era doloroso, mas a adrenalina do proibido era mais forte que a culpa. Os presentes de Ricardo ficaram cada vez mais extravagantes. Um dia, ele me deu um cartão de crédito dourado. Para que nunca lhe falte nada, dizia beijando-me. Comecei a comprar roupas de marca, bolsas de grife e sapatos caríssimos, que eu escondia no porta-malas do meu carro, trocando de roupa antes de chegar em casa. Enquanto isso, João seguia batalhando com seus turnos duplos, alheio à minha traição. Numa manhã, enquanto se preparava para sair, vi-o enfaixando as mãos machucadas pelo trabalho na construção. Não se preocupe, ele disse ao notar meu olhar. Tudo isso vale a pena pelo nosso futuro. Nosso futuro. Essas palavras me perseguiam enquanto eu jantava em restaurantes de luxo com Ricardo. Me experimentava roupas que custavam uma fortuna e mentia cada dia um pouquinho mais. Mas eu estava tão intoxicada com minha nova vida que não conseguia me dar conta. Ricardo me levou para uma viagem de fim de semana, supostamente a trabalho. Disse a João que era uma conferência importante. Ficamos hospedados num resort exclusivo à beira-mar em Búzios. Isso é vida!
disse Ricardo brindando na varanda da suíte. Você nasceu para isso, Isabela. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia, recebi uma foto de João. Ele estava durante seu descanso do turno noturno, sorrindo, exausto, para a câmera. Sinto sua falta, meu amor. Cuide-se na sua conferência, dizia a mensagem. Ricardo acordou e me abraçou por trás. O que você está olhando? Perguntou beijando meu pescoço. Nada demais, respondi, bloqueando o telefone e deixando-me levar por seus carinhos. A mentira havia se tornado minha nova normalidade. Eu tinha virado expert em inventar desculpas, em manter duas vidas paralelas. De dia, era a amante sofisticada do poderoso CEO. À noite, a esposa dedicada do trabalhador. Mas com o tempo, manter a farsa se tornou cada vez mais difícil. Os pequenos detalhes me denunciavam. O perfume caríssimo que eu não conseguia explicar, as marcas de beijos que precisava esconder, as ligações às escondidas. Eu vivia em constante tensão, temendo que, a qualquer momento, tudo viesse à tona. Então, numa certa noite, recebi um convite que mudaria tudo. Ricardo queria que eu o acompanhasse na gala mais importante do ano empresarial. Você será minha acompanhante oficial, disse ele com um sorriso sedutor. É hora de o mundo ver o quão linda você é. Aceitei sem pensar nas consequências, embriagada pela promessa de uma noite de glamour e exclusividade. O que eu não sabia era que aquela decisão seria o início do fim da minha vida dupla. Enquanto experimentava o vestido de grife escolhido por Ricardo para mim, João me enviou uma mensagem. Ele havia conseguido um terceiro emprego para os finais de semana. Logo poderemos comprar nossa casa, dizia o animado. Tudo vai melhorar, pode acreditar. Me olhei no espelho de corpo inteiro na boutique, irreconhecível com meu vestido de milhares de reais e joias emprestadas. E me perguntei, quem era aquela mulher em que eu me transformara? O preço da ambição era alto, mas eu estava disposta a pagá-lo. Ou pelo menos assim eu acreditava. A noite da gala chegou, e me senti como num conto de fadas. O vestido vermelho de designer se ajustava perfeitamente ao meu corpo. As joias brilhavam sob as luzes, e Ricardo me olhava como se eu fosse a mulher mais bonita do mundo. Disse a João que tinha um jantar de trabalho importante. Ele me desejou sorte desde seu turno noturno, sem imaginar que sua esposa estava prestes a ser apresentada na sociedade como acompanhante de outro homem. O salão do hotel mais exclusivo da cidade, com lustres de cristal, arranjos florais exuberantes e música ao vivo, era deslumbrante. Ricardo me apresentava, orgulhoso, a todos os empresários influentes. Isabela, minha mão direita, e muito mais. Dizia com um sorriso cúmplice, fazendo com que todos entendessem nossa real relação. Eu me sentia poderosa, invencível. As esposas de outros empresários me olhavam com uma inveja disfarçada. Eu, que há poucos meses era apenas a esposa de um operário, agora brilhava no mundo da alta sociedade. O champanhe fluía, a música embalava a noite, e eu dançava nos braços de Ricardo, sentindo que finalmente tinha encontrado o meu lugar. Você é a estrela da noite, sussurrou em meu ouvido enquanto dançávamos, suas mãos deslizando pela minha pele, e eu tremia de expectativa pelo que viria a seguir. No meio da festa, meu celular vibrou. Era uma mensagem de João. Preparei uma surpresa em casa, Timo amor. Não chegue muito tarde. Junto à mensagem, havia uma foto de um bolinho caseiro que ele mesmo tinha assado. O contraste entre aquele gesto simples e cheio de amor e a minha realidade atual me atingiu por um instante. Mas o álcool e a música logo abafarão qualquer sentimento de remorso. Naquela noite, Ricardo me levou para seu penthouse. A vista da cidade à noite era espetacular, mas nem se comparava à suíte principal onde passamos a noite, entre lençóis de seda e champanhe caríssimo. Eu me senti uma rainha. Meu anel de casamento foi deixado de lado, junto com a minha antiga vida, lá no fundo da bolsa. Você merece tudo isso e mais, dizia Ricardo, presenteando-me com uma pulseira de ouro branco cravejada de diamantes. Isso é só o começo. Os dias que se seguiram foram uma voragem de luxos e mentiras cada vez mais elaboradas. Ricardo me dava acesso irrestrito ao seu cartão de crédito. Eu comprava roupas de designer, fazia tratamentos de beleza nos spas mais renomados e jantava em restaurantes exclusivos. Já não me contentava com nada menos que o melhor. João notava as mudanças em mim, mas as atribuía ao sucesso no trabalho. Estou tão orgulhoso de você, dizia, enquanto jantávamos às sobras quentes no nosso pequeno apartamento, que, de tão cheio de luxo, já parecia apertado. Eu nem conseguia mais comer aquilo sem fazer uma careta de desgosto.
as mentiras foram se tornando cada vez mais frequentes e complexas. Inventava viagens de negócios para passar fins de semana em resorts exclusivos com Ricardo. Quando João perguntava sobre minhas novas joias ou roupas, eu dizia que eram presentes da empresa ou imitações baratas. Numa tarde, enquanto estava num restaurante com Ricardo, vi João passando na rua, carregando suas ferramentas de trabalho. Instintivamente me escondi atrás do cardápio enquanto Ricardo ria, divertido. Calma, princesa. Daqui não dá pra nos ver. Mas o que mais me excitava era o perigo, a adrenalina dessa vida dupla. Eu me sentia como a protagonista de um filme, desempenhando 2 papéis totalmente distintos. De dia, a amante sofisticada do CEO, à noite, a esposa dedicada do trabalhador. Ricardo alimentava minha transformação não só com luxos materiais, mas também com experiências exclusivas. Levava-me a galerias de arte privadas, concertos de música clássica e degustações de vinhos importados, daqueles que se toma numa cave chique no bairro dos Jardins. Você nasceu para esse mundo, dizia, brindando com um vinho que custava milhares de reais. Só precisava de alguém para mostrar o caminho. As noites com João tornaram-se cada vez mais difíceis. Suas mãos calejadas me pareciam ásperas se comparadas às delicadas de Ricardo. Os assuntos dele me entediavam. Como poderia me interessar pelos problemas da construção quando passava o dia debatendo arte e política com empresários influentes? Numa certa noite, João me surpreendeu com um jantar especial. Ele havia economizado durante meses para me levar a um restaurante que ele considerava elegante. Eu me senti desconfortável a noite inteira, consciente de que a conta daquele jantar custava bem menos do que o preço de uma garrafa do vinho que eu costumava saborear com Ricardo. Não gostou da comida? Perguntou João, ao notar que eu mal tocara no prato. Estou cansada. Menti, sem poder dizer que achava a comida comum. O serviço medíocre. Tudo ali parecia tão inferior ao que estava acostumada. Ricardo me levava a lugares cada vez mais exclusivos. Festas privadas em iates, jantares em restaurantes com listas de espera de meses e eventos cujo ingresso custava mais do que o salário anual de João. Ele me apresentava a pessoas importantes, e eu rapidamente aprendi a me movimentar nesse novo universo. Você é o meu melhor investimento, brincava, enquanto me presenteava com outro colar de diamantes. Um dia, João encontrou um dos meus vestidos novos esquecidos no carro. Quanto custou isso? Perguntou ao ver a etiqueta de grife. É uma imitação de shopping. Menti, com toda a naturalidade. Hoje em dia fazem imitações muito boas. Ele assentiu, acreditando em mim como sempre. Sua confiança cega me fazia sentir poderosa e, ao mesmo tempo, profundamente culpada. As investidas de Ricardo tornaram-se cada vez mais extravagantes. Ele me enviou um motorista particular para que eu não precisasse usar o transporte público. Me presenteou com um celular novinho em folha e até sugeriu que eu me mudasse para um apartamento mais perto do escritório, para facilitar a rotina. Tudo o que você quiser é seu, dizia ele, entre beijos. Só precisa pedir. Minhas amizades de infância foram se esvaindo. Já não tinha mais nada em comum com aquelas pessoas. Minhas novas amizades eram com esposas de empresários, mulheres que gastavam o que João ganhava em meses numa única sessão de spa. Na última noite, antes que tudo desabasse, Ricardo organizou um jantar privado em seu penthouse. Chefes de um restaurante estrelado prepararam um menu especial. O vinho era de uma safra exclusiva, que custava mais do que todos os móveis da nossa antiga casa. Tenho grandes planos para nós, disse ele brindando, os olhos brilhando com uma promessa que me fez estremecer. Naquela mesma noite, João me enviou uma mensagem. Sinto sua falta, meu amor. Você anda trabalhando tanto que quase não te vejo. Mas tudo vale a pena se você for feliz. Apaguei a mensagem sem responder, concentrando-me nos carinhos de Ricardo. Eu não fazia ideia de que aquela seria a última noite do meu conto de fadas. Que o castelo de mentiras que havia erguido estava prestes a ruir. A gala anual da empresa se aproximava. E Ricardo queria que eu fosse sua acompanhante oficial. Ele já não se importava em manter as aparências. Planejava me apresentar a todos como a mulher da sua vida. Será a nossa noite, prometeu. O começo de uma vida juntos. O que eu não sabia era que aquela gala marcaria o início do fim, o momento em que todas as minhas mentiras vieram à tona. Mas por enquanto, eu continuava vivendo minha fantasia, intoxicada pelo luxo e pelo poder, incapaz de enxergar os sinais de alerta. Na manhã anterior à gala, encontrei um envelope em minha mesa. Dentro, havia um convite de casamento elegantemente impresso. Meu coração parou ao ler. Ricardo Moreira e Vitória Almeida, tenho o prazer de convidá-lo para celebrar sua união. A data marcava daqui a 2 meses. Meu mundo congelou. Vitória Almeida, a filha do principal acionista da empresa. Enquanto eu vivia minha fantasia de Cinderela, Ricardo estava noivo da herdeira perfeita. Entrei no escritório dele sem bater, tremendo de raiva. Ele estava ao telefone,
Mas, ao ver minha expressão e o convite em minhas mãos, desligou rapidamente. Eu posso explicar, disse levantando-se. Explicar o quê? Minha voz soou distante e fria. Que, enquanto você me encantava com presentes caros e promessas vazias, estava noivo de outra? É complicado, Isabela. Vitória. É um casamento arranjado, por negócios. Você é a mulher que eu amo. Soltei uma risada amarga. Amor? Você chama amor isso? Me transformar em sua amante enquanto planeja o casamento? Podemos continuar juntos. Ele insistiu, aproximando-se. Nada precisa mudar. Eu te comprarei um apartamento. Você terá tudo o que quiser. Suas palavras me atingiram como socos. Foi quando percebi. Eu jamais fora mais que um brinquedo caro para ele. Uma diversão temporária antes do casamento conveniente. Saí do escritório sentindo-me sufocada. No banheiro, me olhei no espelho. A maquiagem perfeita, as roupas de grife, as joias caras, tudo era uma ilusão. Por trás daquela fachada, eu ainda era a mesma mulher que traiu um homem bom por um espejismo de luxo. Mas o destino tinha planos ainda mais cruéis. Ao chegar em casa naquela noite, encontrei João sentado na penumbra, com meu celular em mãos. Eu o tinha esquecido, apressada, naquela manhã. Quer explicar isso? Sua voz estava partida. Na tela, apareciam fotos minhas com Ricardo. Fotos em restaurantes badalados, em hotéis de luxo, no penthouse dele. Provas incontestáveis da minha traição. João. As palavras morreram na minha garganta. Todo esse tempo, disse ele com uma calma assustadora. Enquanto eu trabalhava 3 turnos pensando no nosso futuro, você... Ele se levantou devagar, mostrando cada foto. Os presentes caros, as saídas tardias, as viagens a negócios, tudo era mentira. Não é o que você pensa. Falei fraca, sabendo o quão patética soava minha desculpa. Não é o que penso? Você não é você nessas fotos beijando seu chefe? Você não é você usando joias que valem mais do que tudo que eu ganhei na vida? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, borrando minha maquiagem perfeita. Desculpe, sussurrei. Desculpe, eu me sinto um tolo por ter confiado cegamente em você. Por ter trabalhado até o esgotamento para te dar uma vida melhor enquanto você se rebaixava com um homem rico. Cada palavra dele era como um punhal. E o pior, eram verdades inescapáveis. Sabe o que é mais patético? Continuou. Que você nem se deu ao trabalho de sacrificar nossa história por ser a amante dele. Porque é isso que você é, a amante dele. Sabia que ele está noivo? Eu murmurei, quase inaudível. Ele se casa em 2 meses. Claro que sim, disse João, passando as mãos pelo rosto, parecendo mais exausto do que eu jamais o tinha visto. E você realmente achou que ele largaria a filha do bilionário por você? João, por favor. Não, cortou. Não quero mais ouvir mentiras. Estou indo embora. Pra onde vai? Longe de você. Dessa farsa. Ele caminhou até a porta, mas parou. Sabe o que é pior? Enquanto você se envergonhava da nossa vida simples, eu me orgulhava de você. Achava que você trabalhava duro para seguir em frente, que éramos uma equipe. Suas palavras me despedaçaram. Eram verdades dolorosas. Ele sempre se orgulhara de mim, sempre me apoiara. E eu o traí da pior forma possível. Amanhã passarei para buscar minhas coisas, disse ele antes de sair. A porta se fechou suavemente atrás dele. Um som suave que foi mais devastador do que qualquer batida de porta. Desabei no chão, com meu vestido de grife amassado e minhas joias brilhando sob a luz tênue. Tudo o que eu havia conquistado, tudo o que julgava importante, agora soava vazio. Meu celular tocou. Era Ricardo. Ignorei, mas ele insistiu até que eu atendesse. Onde você está? Preciso de você hoje à noite. A gala, sua noiva pode te acompanhar, respondi antes de desligar. Naquela noite, sozinha no nosso pequeno apartamento, olhei ao redor. Realmente pela primeira vez em meses, para notar as fotos de João e eu na parede, sorrindo, felizes com o pouco que tínhamos. A pequena vasinha que ele cuidava com tanto zelo, porque sabia o quanto eu amava flores. O cobertor tricotado que a mãe dele nos deu no dia do nosso casamento. Tudo aquilo que eu desprezava na busca pelo luxo e status, agora me parecia inestimável. E eu havia perdido tudo. O celular continuava tocando, com mensagens de Ricardo oscilando entre súplicas e ameaças. Não pode me deixar assim. Preciso de você. O que vão falar as pessoas? Pense na sua carreira. Minha carreira. Soltei uma risada amarga. Que carreira? Tudo o que eu tinha era um emprego conseguido por ser amante do chefe. Na manhã seguinte, João foi buscar suas coisas enquanto eu estava no trabalho. Levou apenas o essencial, deixando para trás todos os presentes, todas as fotos, todos os vestígios de nossas memórias. No escritório, os olhares dos colegas diziam que todos já sabiam. E, de fato, sempre souberam que eu era a amante do chefe. Agora, sabiam que eu tinha sido descartada. Ricardo nem teve a decência de me enfrentar. Enviou um e-mail frio e profissional, informando que eu seria transferida para outro departamento.
Pelo bem da empresa e para evitar situações embaraçosas, dizia o e-mail. Embaraçosas como a de encontrar sua amante com o noivo. Os dias seguintes foram um pesadelo. João não atendia minhas ligações nem respondia às mensagens. Seus amigos me bloquearam em todas as redes sociais. Minha família, ao saber do ocorrido, me deu as costas. Como você pôde fazer isso? Me recriminou minha mãe. Aquele homem te amava. As noites eram as piores. Sozinha no apartamento que um dia dividimos, cercada de luxos vazios e lembranças dolorosas, as joias caríssimas e os vestidos de grife que um dia me fizeram sentir especial, agora pareciam zombas. Vendi todos, mas o dinheiro não preencheu o vazio que sentia. Numa tarde, enquanto organizava documentos, encontrei fotos antigas de eventos corporativos. Em uma delas, Vitória aparecia ao lado de Ricardo numa gala do ano anterior. A data me atingiu como um soco. Era da época em que ele e eu começamos nosso caso. Eles sempre estiveram juntos. Eu fui apenas um entretenimento, um brinquedo passageiro. Os preparativos do casamento eram o assunto principal na empresa. Ouvi falar do vestido exclusivo de Vitória, da lua de mel em ilhas paradisíacas e da lista de convidados repleta de nomes importantes. Tudo aquilo que eu sonhara ter com Ricardo. Numa noite, desesperada pela solidão, fui até o bar onde João e eu costumávamos celebrar nossos aniversários. Mas o lugar estava fechado e abandonado, como tantas outras coisas do meu passado. Sentei-me na calçada e chorei até não sobrar mais lágrima. No dia do casamento pedi folga. Não suportava ficar no escritório enquanto todos comemoravam. Fiquei em casa, bebendo vinho barato, o mesmo vinho que antes eu desprezava, e olhando as fotos do evento nas redes sociais. Vitória estava radiante, Ricardo orgulhoso. Formavam o casal perfeito do mundo corporativo. Naquela noite, na solidão, lembrei de todas as vezes em que João me dizia que me amava. Não com presentes caros ou promessas grandiosas, mas com pequenos gestos constantes. O café preparado todas as manhãs, as bilhetinhos de amor escondidos na bolsa, o jeito como ele segurava minha mão enquanto dormíamos. Os meses se passaram e minha vida se tornou uma rotina cinzenta. Trabalho, casa, solidão. As pessoas que antes me adulavam por ser a preferida do chefe agora sequer me cumprimentavam. Os lugares exclusivos que Ricardo costumava me levar estavam fechados para mim. Eu havia passado de amante cobiçada a ser aquela mulher de quem ninguém queria falar. Um dia, enquanto organizava o apartamento, encontrei o último presente que João me dera. Um álbum de fotos feito à mão com todos os nossos momentos juntos. Na última página, ele havia escrito: "Para o meu amor eterno. Porque a felicidade está nas coisas simples." Aquelas palavras me perseguiam enquanto eu via as fotos de Ricardo e Vitória em férias de luxo, em festas exclusivas, vivendo a vida que eu tanto cobicei. De que adiantava todo aquele luxo se não havia amor verdadeiro? A verdade é que eu perdi muito mais do que um casamento ou um amante. Perdi minha dignidade, minha autoestima, a confiança daqueles que realmente me amavam. E o pior, perdi tudo por uma ilusão. Por um espejismo de felicidade que nunca foi real. Vitória e Ricardo voltaram de sua lua de mel mais apaixonados do que nunca. Ou pelo menos assim diziam as fotos nas redes sociais. Vitória passou a frequentar o escritório com mais regularidade, sempre se certificando de que eu os visse com seu anel de casamento e suas roupas de grife. Numa tarde, ao sair do trabalho, vi João acompanhado de outra mulher. Estavam na cafeteria onde costumávamos almoçar aos domingos. Ela era linda, de um jeito natural e genuíno. A forma como ele a olhava, assim como outrora, ele me olhava. Fiquei observando de longe, sentindo o último pedaço do meu coração se partir. Naquela noite, sozinha no apartamento vazio, cercada pelas coisas caras que acumulei durante meu caso com Ricardo, finalmente entendi o verdadeiro preço da minha ambição. Não só perdi um homem que me amava de verdade, como perdi minha própria essência, minha capacidade de valorizar as coisas simples e genuínas da vida. Os luxos que um dia me pareceram indispensáveis, os jantares em restaurantes caros, as joias, as roupas de grife, nada disso conseguia preencher o vazio no meu coração. Troquei o amor verdadeiro por uma fantasia, e agora estava pagando o preço. 2 anos se passaram. Eu já havia me acostumado com essa nova vida, embora vida seja uma palavra generosa para descrever minha existência. Continuava num emprego medíocre, morando num apartamento que agora parecia enorme para uma pessoa, cercada por lembranças de 2 amores perdidos, um verdadeiro que destruí e outro falso que me destruiu. Numa manhã, enquanto tomava café numa cafeteria perto do escritório, os vi. João entrava de mãos dadas com
Carolina, a mulher que agora era sua esposa. Fiquei sabendo do casamento deles pelas redes sociais há cerca de 6 meses. Não foram necessárias fotos do evento para perceber que aquilo era íntimo e genuíno, exatamente como João sempre quis que nossa vida fosse. Carolina era linda, mas não do jeito artificial que eu havia tentado ser. Sua beleza era natural, seu sorriso sincero e seu jeito de se vestir elegante, sem ostentação. Ela usava um vestido simples, mas bem escolhido, e sua mão repousava protetoramente sobre sua barriga levemente abultada. Ela estava grávida. João parecia diferente. Já não era o trabalhador exausto que eu lembrava. Sua postura estava mais ereta, seu sorriso mais radiante. Vestia um terno bem cortado, símbolo do sucesso conquistado com muito esforço. E não do sucesso vazio que eu perseguia. Esse era o sucesso de quem cresce com mérito próprio. Eu me afundei na cadeira, esperando não ser vista, mas era tarde demais. Nossos olhares se cruzaram por um breve instante que pareceu uma eternidade. Não havia ódio em seus olhos. Havia apenas uma fria indiferença, daquele tipo que se tem para um estranho na rua. Carolina notou o olhar e apertou suavemente a mão de João. Não havia hostilidade no gesto, apenas amor e proteção. Ele sorriu, com um daqueles sorrisos que antes eram só meus, e seguiu seu caminho. Viu-se sentar numa mesa perto da janela, com o sol da manhã iluminando sua felicidade. Do meu canto sombrio, não pude deixar de observá-los. João acariciava a barriga de Carolina com ternura enquanto conversavam. Em um momento, ela soltou uma gargalhada genuína por algo que ele disse, e o som daquela risada me transportou para os tempos em que eu também ria assim com ele, antes que o luxo e a ambição envenenassem meu coração. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Páquia Vitória, lembrando-me que precisava entregar os arquivos de 2019 até aquela tarde. Depois de sua lua de mel, ela fora promovida a diretora de vários departamentos. Agora, tecnicamente, era minha chefe. Não se esqueça de organizá-los por data e traga-os pessoalmente ao meu escritório, dizia o recado. O mesmo escritório onde um dia sonhei em estar, onde minha aventura com Ricardo começou. Agora, eu era apenas mais uma funcionária sujeita às ordens de Vitória, que aproveitava o poder para me humilhar. Ricardo e Vitória formavam o casal perfeito do mundo corporativo. Eu os via em eventos beneficentes, nas capas de revistas de negócios. Sempre sorridentes, sempre impecáveis. Às vezes me perguntava se Ricardo repetia os mesmos truques com Vitória, se havia outras mulheres encantadas por suas promessas vazias e presentes caros. Voltei a olhar para a mesa onde João e Carolina estavam. Ela limpava uma mancha de café na gravata dele com um guardanapo, rindo. Era um gesto tão íntimo e repleto de amor verdadeiro que senti um nó na garganta. Aquilo poderia ter sido o meu futuro, a minha felicidade, se eu não tivesse sido tão cega. Levantei-me para ir embora, incapaz de continuar observando a felicidade que eu poderia ter tido. Ao passar perto da mesa, ouvi fragmentos de sua conversa. Então, já sabem se é menino ou menina? Perguntou a atendente, que já nos conhecia de cor. É surpresa, respondeu Carolina radiante. Como os pais dela, disse João beijando a mão de sua esposa. Eles também não quiseram saber quando estavam me esperando. A familiaridade daquela cena me atingiu. João e eu costumávamos ser clientes assíduos daquela cafeteria. As atendentes já sabiam nossos pedidos de cor. Agora, era ele quem construía novas memórias, novas rotinas, com alguém que o valorizava de verdade. Naquela tarde, enquanto organizava os arquivos para a Vitória, encontrei fotos antigas de eventos corporativos. Em uma delas, eu aparecia de braço dado com Ricardo, sorrindo como se tivesse conquistado o mundo. Quão ingênua eu fora, quão vazia era aquela minha expressão quando comparada ao sorriso que via agora no rosto de Carolina para João. Vitória entrou sem avisar. Já estão prontos esses arquivos? Perguntou. Embora ficasse claro que não, seus olhos pousaram na foto que eu segurava. Ah, que lembranças, disse, com uma falsa nostalgia. Fique com ela, é tudo o que te resta daquela época, não é? Eu não respondi. Não havia nada a dizer. Ela estava certa. Tudo o que me restava eram fotos e memórias de uma vida que nunca foi real. Naquela noite, voltando para casa, passei pelo antigo bairro onde João e eu vivíamos. Nosso velho prédio, que antes me parecia tão modesto e envergonhador, agora despertava uma nostalgia dolorosa. As luzes ainda se acendiam naquele antigo apartamento, onde uma nova família já construía suas memórias. Meu celular vibrava com uma notificação. João e Carolina haviam postado uma foto juntos. Eles estavam no jardim da nova casa, uma casa própria, o sonho que João sempre teve para nós. Ele a abraçava por trás, com as mãos entrelaçadas sobre a barriga de Carolina, enquanto ambos sorriam ao pôr do sol.
A legenda da foto dizia simplesmente: construindo nosso lar com amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Essas palavras me perseguiram durante todo o trajeto para casa. Eu já tive amor verdadeiro e o troquei por uma ilusão de glamour e poder. Troquei o brilho do ouro pela felicidade, os presentes caros pelo amor, o status social pela realização pessoal. No meu apartamento, os vestígios da minha época com Ricardo ainda estavam por toda parte. Alguns vestidos de grife que não consegui vender, fotos em restaurantes badalados, lembranças de uma vida que agora me parecia tão superficial. Em contrapartida, os pequenos presentes que João me dava durante nosso casamento, aqueles que eu antes desprezava por serem simples, agora me pareciam verdadeiros tesouros. A última vez que vi João foi 3 meses depois, num shopping center. Carolina estava radiante, em seu último trimestre de gravidez, e ele a olhava com adoração enquanto carregava sacolas de lojas de bebê. Eles pararam em frente a uma vitrine, discutindo animadamente sobre berços e carrinhos. Eu os observei de longe, invisível como sempre, enquanto João explicava com paixão as vantagens de cada modelo. Num dado momento, ele se inclinou e beijou a barriga de Carolina, sussurrando algo que a fez rir. Era uma cena tão íntima e repleta de amor verdadeiro que precisei desviar o olhar. Esse poderia ter sido o meu futuro, a minha felicidade, se eu não tivesse sido tão cega. Enquanto os via se afastar, entendi que algumas decisões não têm volta. João havia encontrado a felicidade que merecia com alguém que sabia valorizar, não só seu amor, mas também seu jeito, sua ética de trabalho, seu coração genuíno. Eu, por outro lado, fiquei apenas com as sobras de um sonho falso, um emprego medíocre, um apartamento repleto de coisas caras mas vazias de significado, e a dolorosa consciência de ter perdido algo inestimável. O verdadeiro preço da minha ambição não foram as humilhações no trabalho, nem a perda de status social, nem mesmo o fim do caso com Ricardo. O verdadeiro preço foi perder a oportunidade de viver uma vida cheia de amor verdadeiro, de risadas genuínas, de felicidade real, porque o amor não se mede em quilates nem no valor de um jantar, mas na pureza de um coração que ama sem condições. Enquanto João construía sua família com Carolina, eu continuava pagando o preço das minhas escolhas, um lembrete constante de que troquei o que era real por uma ilusão vazia.